Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta para mais um encontro, de correção de questões aí de direito tributário, com questões de concursos variados. Se precisarem, me mandem um e-mail, tá aí meu e-mail, tá? Sugestão de questões, alguma questão que você teve dúvida em algum concurso, manda pra gente que a gente analisa aqui, beleza? Hoje eu escolhi para vocês uma questão da AGU, do concurso de 2012, dentro das carreiras da AGU, um concurso de advogado da União, ok? Organizado pelo CESP, tá? Então, vou analisar aqui o item com vocês para a gente julgar verdadeiro ou falso. Vou colocar o item, a gente dá uma lida, aí dá uma explicação sobre a matéria, ok? E depois voltamos para analisar se esse item é verdadeiro ou falso, combinado? Então, vamos lá. As taxas de prestação de serviços, tais como as cobradas em razão do poder de polícia, devidas pelo alienante, até a data da aquisição do imóvel, são de responsabilidade do adquirente do imóvel. As taxas de prestação de serviços, tais como as cobradas em razão do poder de polícia, devidas pelo alienante, até a data da aquisição do imóvel, são de responsabilidade do adquirente. Bacana. Volta aqui comigo, então. Antes da gente analisar se está verdadeiro ou falso, eu vou dar uma explicação sobre essa matéria, também um tema recorrente nas provas, que é a questão da responsabilidade tributária. Responsabilidade sempre cai aí os diversos casos de responsabilidade previstos no CTN. Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala de responsável tributário, eu estou falando de um tipo de sujeito passivo. Sujeito passivo de qual obrigação? Principal ou acessória? Obrigação principal. Então, vamos anotar? Vamos lá. Então, obrigação tributária, que é aquela relação jurídica que se forma entre credor e devedor com a ocorrência do fato gerador. Obrigação tributária. Principal. Previsão no artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Obrigação tributária principal tem por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos a título de tributo ou multa. Muito bem. Quem é o sujeito passivo? Quem é o devedor desta chamada obrigação tributária principal? A obrigação é uma relação jurídica, teoria geral das obrigações. Sabemos desse conceito. Não é próprio do direito tributário. Quando a gente fala em obrigação, estou falando de um vínculo jurídico a unir credor e devedor, tendo por objeto uma prestação. Então, nós vamos tratar nessa questão do devedor, ou seja, o sujeito passivo da obrigação tributária. Quem é o sujeito passivo? O artigo 121 do Código Tributário Nacional traz os dois tipos de sujeito passivo da obrigação tributária principal. Nós podemos ter sujeito passivo, artigo 121 do CTN. Peguem aí e me acompanhem. Nós podemos ter dois tipos de sujeito passivo. O sujeito passivo denominado contribuinte e o sujeito passivo denominado responsável. Contribuinte e responsável. Qual vai ser a diferença entre o contribuinte e o responsável? Anotem para mim, por favor. Contribuinte e responsável. Diferença entre o contribuinte e o responsável. O código nos diz o seguinte: olha, o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador. E o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. Então, o código até usou uma linguagem meio rebuscada para dar um conceito que é muito simples, um conceito simples. Bastava ele dizer assim, olha, o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato, não é? Beleza, então bastava dizer, olha, o contribuinte é aquele que é sujeito passivo porque ele realizou o fato gerador. E o responsável é aquele que é sujeito passivo, apesar de não ter realizado o fato gerador. Então, o contribuinte é devedor porque praticou o fato gerador.
A Luciana é proprietária de um veículo automotor licenciado no estado X no primeiro dia do ano. A Luciana praticou o fato gerador de um imposto existente naquele estado denominado IPVA. É a Luciana quem tem que pagar este IPVA. Como é que eu sou chamada? Contribuinte. Por quê? Porque eu sou devedora por ter realizado o fato gerador. E sou denominada, então, nessa condição, como contribuinte. E o responsável? O responsável também é devedor. Mas ele é devedor apesar de não ter praticado o fato gerador. Ok? Então, de onde vai advir a responsabilidade? Ou seja, como é que alguém é responsável por um débito apesar de não ter praticado o fato gerador? Que estranho, ele não praticou o fato e, no entanto, ele tem que cumprir com a obrigação. De onde advém este dever de cumprir com a obrigação tributária no caso da responsabilidade? Este dever, cuidado com isso, este dever deve estar expresso na lei. Este dever deve estar expresso na lei. Não há responsabilidade por presunção, segundo o STJ. Então, vamos anotar? O responsável deve estar expresso na lei, tá? O contribuinte pode estar implícito. Basta que a lei descreva quem pratica o fato gerador. O responsável deve estar expresso. Tudo bem? Expresso na lei. Beleza. Dentro do Código Tributário Nacional, nós temos previsão de casos de responsabilidade nos artigos 130 a 135, deixa eu colocar assim, 130 a 135 do CTN. Ok? 130 a 135 do CTN. Além das situações descritas no Código, atenção agora, o artigo 128 do CTN, artigo 128 do CTN, nos diz que, sem prejuízo do disposto no Código Tributário, sem prejuízo do disposto neste capítulo, ou seja, é um artigo introdutório dos casos de responsabilidade que estarão nos artigos 130 a 135, sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir a responsabilidade a alguém que, vinculado ao fato, mas não realizou o fato gerador. Então, o Código nos diz no 128 que, além dos artigos 130 a 135, vou colocar assim um mais, beleza? Para te dar essa ideia. Podem existir outros casos de responsabilidade na lei da União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, a lei de cada ente, para tratar dos seus tributos, pode estabelecer novas situações de responsabilidade. Atenção, sem contrariar o Código Tributário Nacional. Por quê? Quem se lembra? Por que a lei de cada ente não pode contrariar o Código Tributário? E aí? Porque o Código Tributário é uma lei complementar de norma geral. O Código Tributário é uma lei complementar de norma geral. Então, há situações descritas no Código, mas ele não esgota a matéria, ele traz alguns exemplos de responsabilidade, mas para além do Código, a lei de cada ente pode estabelecer novas situações onde alguém não praticou o fato gerador, no entanto, deve cumprir com a obrigação. Tá? São casos de responsabilidade previstos na lei de cada ente, fechando essa introdução, desde que não contrarie o disposto no CTN. Maravilha. Vamos avançar? Vamos lá. A questão, então, trata da responsabilidade e trata da responsabilidade em relação à aquisição de bens, na aquisição de bens imóveis, em relação à espécie tributária taxa. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa antes da gente entrar especificamente nesse artigo do Código Tributário com vocês. Quando eu falo em taxa, a taxa é uma espécie de tributo, concordam? A taxa, vamos lá, a taxa é uma espécie de tributo, uma espécie do gênero tributo, uma espécie de tributo,
descrita no artigo 5º do Código Tributário Nacional, artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e ainda artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional, tá? Então, isso daqui é a base legislativa para vocês. Atenção agora, hein? A taxa pode ter dois tipos de fato gerador. Prestação de serviço público, que seja específico e divisível. Você identifica o serviço e o usuário. E esse serviço pode ser prestado, esse serviço público, de forma efetiva, concreta, real, ou de forma potencial. Bastando o serviço estar à sua disposição. Outro fato gerador da taxa, exercício do poder de polícia. O exercício do poder de polícia, todos sabemos, é aquela atividade fiscalizatória, em síntese, é aquela atividade fiscalizatória desempenhada pelo Estado, que vai limitar, restringir o exercício de direitos individuais em prol de interesses da coletividade. Então, temos dois fatos geradores: prestação de serviço público, com as características que nós vimos, e exercício do poder de polícia. Dois fatos geradores distintos. Agora vamos tratar da responsabilidade na aquisição de bens imóveis. Peguem para mim, por favor, o artigo 130 do Código Tributário Nacional. Responsabilidade na chamada sucessão imobiliária. Responsabilidade na sucessão imobiliária. Artigo sucessão imobiliária. Responsabilidade, artigo 130 do CTN, ok? Anotem aí para mim, peguem o código, vamos juntos. Responsabilidade na sucessão imobiliária, quando alguém adquire um bem imóvel. Essa situação está regulada no artigo 130 do CTN. O 130 diz o seguinte: que os créditos tributários decorrentes de impostos sobre propriedade, posse e domínio útil, bem como taxas pela prestação de serviços e contribuição de melhoria, subrogam-se na pessoa do adquirente, salvo, grifa para mim, salvo se constar do título aquisitivo a prova de quitação. E mais, se a arrematação ocorrer em asta pública, a subrogação se dará no preço. Ou seja, se alguém adquire um imóvel em asta pública, ele paga um preço por esse imóvel que ele está adquirindo lá na asta pública. E se houver débito tributário, esse débito não passa, não se transfere para o adquirente. Porque quando ele paga um preço por esse bem, a responsabilidade se subroga no preço. Então ele recebe o bem livre e desembaraçado de ônus tributário. Então, o Código está tratando de um caso de responsabilidade no 130 pelo seguinte, vem comigo aqui, olha só. Vamos imaginar o fato gerador do IPTU, vamos pegar aqui como exemplo o IPTU, foi realizado pelo A. O A é o proprietário do imóvel. Quem é o sujeito passivo? O próprio A. O próprio A na qualidade de contribuinte. Concordam? Contribuinte. Por quê? Porque ele realizou o fato gerador e é ele o devedor. Porém, o A alienou o imóvel para o B. O B é o nosso adquirente. E o A não havia pago o IPTU. Esta dívida vai se transferir para o B. Mas ele não praticou o fato gerador, vai se transferir para o B como regra, porque o artigo 130 estabelece assim. Então, o B vai ser chamado de responsável. Não praticou o fato gerador, no entanto, tem que cumprir com a obrigação. Então, a regra é: quem adquire um bem imóvel se torna responsável pelos débitos existentes sobre este imóvel, ok? Mas a regra é esta. Porém, o Código estabelece exceções. Quais são estas exceções?
Quais são essas exceções? Anotem aí para mim para a gente resolver a questão, hein? Quais são essas exceções? Ou seja, em quais situações alguém vai adquirir um imóvel, porém não vai se tornar responsável pelo pagamento de tributos pendentes sobre este imóvel? Então, esse artigo 130, CTN, exceções. Primeira exceção, expressa aí no Código. Primeira exceção expressa no Código. Quando constar do título aquisitivo a prova de quitação. Então, se você foi diligente, atenção, hein? Se você vai adquirir um imóvel aí, cuidado com isso. Se você seja diligente, exija uma certidão negativa de débito em relação a esse imóvel. E faça constar essa certidão negativa na escritura levada a registro. Porque se houver débitos, se o fisco verificar a existência de débitos dentro do prazo decadencial de 5 anos, ele não vai poder exigir do adquirente. Ok? Porque ele fez constar do título aquisitivo a prova de quitação. Então, vamos colocar aqui, primeira exceção, certidão negativa de débito. Segunda exceção, sobre a qual eu já comentei, o 130, parágrafo único, quando a aquisição se der em asta pública, porque aí a subrogação se dará no preço. Então, vamos colocar aqui, 130, o seu parágrafo único. Todos os artigos aqui, claro, do Código Tributário. Aquisição em asta pública, subrogação ocorre no preço. E atenção, para a gente responder a nossa questão, vejam aí no artigo 130, releiam o caput aí para mim. Vamos lá, abra o código, vem comigo então. Olha só, no artigo 130 do Código caput, ele fala que se subroga no adquirente, quer dizer, vai se transferir para o adquirente, os impostos, tanto que eu dei o exemplo do IPTU, Imposto sobre Propriedade, Posse e Domínio Útil, contribuição de melhoria, que é aquele tributo devido quando há uma obra pública que valoriza seu imóvel. E atenção, o Código diz expressamente, taxas pela prestação de serviço. Então, dentro das taxas, lembra, as taxas têm 2 fatos geradores, prestação de serviço e exercício do poder de polícia. O Código só se referiu à transferência da taxa pela prestação de serviço público. Exemplo de serviço público, coleta de lixo naquele imóvel. No imóvel, não a coleta geral, porque aí não pode cobrar taxa. Mas o serviço de coleta de lixo nos imóveis é remunerável via taxa. Então, só se transfere para o adquirente, fecha aí para mim, as taxas devidas pela prestação de serviço público e não a taxa devida pelo exercício do poder de polícia. Taxa devida, que está no artigo 78, o conceito, 78. Taxa devida pelo exercício do poder de polícia não se transfere para o adquirente. Pela literalidade do Código, só se transfere a taxa devida pela prestação de serviço público. Prestação de serviço público. Tudo bem? Então vamos voltar ao item para a gente analisar, verificar aí a resposta? Vamos lá. As taxas de prestação de serviços, tais como as cobradas em razão do poder de polícia, olha que a questão já traz um erro, porque ele está misturando a taxa de prestação de serviço com a taxa pelo exercício do poder de polícia. Taxa de prestação de serviço é um fato gerador, exercício do poder de polícia é outro fato gerador. Então já há um erro na questão só por esta confusão. Vamos repetir. As taxas de prestação de serviços, tais como as cobradas em razão do poder de polícia, devidas pelo alienante, ou seja, por quem vendeu o imóvel, até a data da aquisição do imóvel, devidas pelo alienante, são de responsabilidade do adquirente do imóvel. E aí, o que vocês me dizem? Item o quê? Errado. Errado por quê? Primeiro, taxa pelo poder de polícia não se confunde com taxa pela prestação de serviço. E outro erro, taxas devidas pelo exercício do poder de polícia não se transferem para o adquirente. Não se transferem para o adquirente. Artigo 130, caput do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Então,
beleza, espero que vocês tenham aproveitado, né? Entendido aí o tema da responsabilidade. Estudem bastante o 130 a 135 dentro do Código Tributário Nacional, ok? Me ajudem aí a divulgar o canal no YouTube. Se gostaram do vídeo, divulguem para os amigos. A gente precisa dessa divulgação para conseguir manter o trabalho, tá? Então, espero que vocês estejam gostando. No Facebook, eu tenho um grupo de questões comentadas, onde eu faço comentários semanais, outras questões de concurso, item por item. Então, o meu Facebook é Luciana Batista Santos. Tem lá também a minha fanpage. Se puderem, entra lá, curte. Professora Luciana Batista. E o nosso canal no YouTube, Professora Luciana Batista, ok? Já temos vários vídeos com várias questões. Assistam, divulguem, né? Enfim, bons estudos para todos. Muito obrigada pela atenção.